Olá, boa tarde, minha gente, tudo bem? Então, estou aqui hoje para ensinar para vocês, sugerir, né? Esse estojo aqui é um porta-lápis. Olha que interessante. Por que eu vou ensinar para você um estojo de carregar lápis e carregar borrachas, apontador, outras coisas aqui nessa focinha? Porque, como eu estou sempre falando, né? Vamos tentar eliminar um pouco de plástico da nossa vida. Vamos começar a diminuir. E esse estojo aqui, além de ser muito prático, ele vai ficar bonito. No caso aqui, ele está bem masculino, bem para os meninos, mas as meninas também gostam de jogar bola. E então, vamos lá. É, em princípio, ele está bem igual ao que todo mundo faz. Olha que interessante. Eu não sei se você está captando aí. Eu troquei para a câmera de cima. Aqui, você está vendo? Isso. Aqui, então, o meu diretor está falando que você está conseguindo ver. Então, eu fiz essa proteção aqui para as pontas dos lápis. Olha que interessante. Eu acho que foi bem pensado isso aqui. E aqui, aquela necessarzinha que você vai poder carregar as pecinhas miúdas do seu dia a dia escolar. Então, e aqui também, olha esse detalhe, isso aqui é um elástico. Esse elástico, veja como ele entra suave o lápis. É um elástico muito especial. Olha, esse aqui é um elástico comum. Tá vendo que ele tem essas estrias? Ele é muito bom esse elástico. Mas esse aqui que eu usei, ele é pena que você não vai poder tocar. O toque dele é diferente, a elasticidade dele é diferente, ele é bem firme. Então, quando a gente... então, aqui eu fiz com uma medida que o lápis entra suavemente. Olha que delícia, ele não sofre nenhuma pressão na hora que entra. Então, como eu já fiz bastante propaganda desse nosso estojo, eu vou ensinar você a fazer. Então, aqui eu cortei um tecido que era para o forro, que é onde vai os lápis. Olha, eu já costurei aqui, mas eu vou mostrar para você como fazer. E aqui seria a capa, né? A capa. Então, eu forrei com feltro aqui, eu forrei a parte principal, que ele vai ficar assim, então, né? Olha, então, essa parte das bolinhas de futebol, de vôlei, de tênis, tem de jogo futebol americano, de vôlei, basquete. Tem uma série de bolinhas. Eu achei lindíssimo isso daqui, bem sugestivo para a criançada. Então, eu cortei essa parte e forrei com o feltro, certo? E cortei essa parte aqui do mesmo tamanho, Então, aqui eu cortei com 30 por 60 centímetros, eu cortei por 30. Aqui tem 30. No meio, bem centralizado, eu coloquei o elástico. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso daqui. Eu dei uma distância de 1 centímetro, porque está calculado que o lápis entra suavemente com 1,5 centímetros. Então, vamos na máquina para mostrar para vocês como que eu fiz isso? Então, eu centralizei o elástico e eu vim aqui e costurei. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz. E de propósito, eu vou passar uma costura em branco para você conseguir visualizar. Eu vim aqui, fiz um retrocesso no começo, fui até o fim e fiz um retrocesso no fim. Olha, então ele ficou assim, ó.
O branco no preto vai ficar de propósito para você poder visualizar. Mas agora eu vou mostrar o avesso para você ver como que chegou, como é que ele ficou. Então, durante toda a extensão desse elástico, durante toda a extensão, eu fiz essa marcação no avesso, você vê melhor. Eu fiz 1,5 cm, marquei e fui fazendo a costura. É lógico que eu fiz do lado avesso, mas como aqui tá, você não consegue ver a costura, então eu costurei aqui mais, eu vou costurar mais uma vez para vocês conseguirem ver o em branco, costurando em branco no preto, você vai ver melhor. Então, a cada 1,5 cm eu fiz isso. Eu prendi esse elástico a cada 1,5 cm, que é o tamanho do nosso elástico. Aí eu costurei. Vamos lá? Vamos na mesa? Eu costurei essa beiradinha aqui para proteger a ponta do lápis. Então, ele vai ficar assim, olha. Então, essa parte aqui, ela vai proteger a ponta do lápis e eu vou poder usar. E esse lápis vai ficar bem preso, porque como é um elástico, ele fica preso sem estar assim, entrou, sem ter dificuldade em entrar quando a gente coloca o nosso, ó, qualquer lápis, tá? É lógico que ela não é daquele elástico, daquele lápis grosso. Esse é um lápis comum de colorido e de escrever. Esse aqui também é colorido. De escrever é esse. O colorido e o de escrever. Eles entram com muita facilidade aqui no nosso canalzinho. Então, feito isso, olha. Então, já fiz isso daqui para vocês verem. Agora eu vou mostrar como eu fiz essa necessaire aqui. Então, eu cortei um tecido inteiro aqui. Então, ele tem... aqui eu fiz com 30 centímetros por... Aliás, 30 centímetros por 25 na volta toda. Só que o forro, eu preciso que ele seja feito em 2 pedaços. Então, em vez de uma tira de 30 por 25, eu tenho que ter 2 tiras de 30 por, vamos dizer, 13 centímetros cada uma, que eu aumentei um pouquinho para a costura. Então, eu costurei aqui os dois. Então, olha, veja bem que aqui tá inteiro, né? A parte de fora tá inteiro. E a parte de dentro eu tenho cortado no meio. Então, eu vou agora costurar aqui. Costurar aqui. Só que eu vou costurar separado. Porque se eu costurar aqui, eu vou fechar. Então, eu vou fazer assim, olha. Aqui. Dá pra ver? Ó, dá pra ver direitinho? E vou costurar aqui. Certo? Dá pra ver? E também do outro lado. Porque ele sofreu uma costurinha aqui. Só o forro. A parte da necessaire, também se você tiver alguma necessaire, algum retalho, também você pode costurar, fazer essa mesma costura. É que eu tinha esse pedaço inteiro e então não vou precisar cortar. Mas se for necessário, você pode cortar no meio. Você corta no meio e vai ficar tão bonita e tão certinha como se você tivesse feito inteira, não vai ter problema nenhum. Então, vamos na máquina, vamos costurar aqui e vamos costurar do outro lado e desvirar, e ela vai dar para fazer, pra gente acabar o nosso
porta-lápis com porta-trecos, tá? Aqui você pode dobrar do jeito que... Porque, olha, o zíper tá aqui, não é? Ó, o zíper tá aqui, a parte direita, e eu vou costurar aqui. Só que eu posso... quero o zíper um pouco mais para a esquerda ou para a direita, eu posso, nessa hora, remanejar a minha costura para o zíper ficar onde eu quero. Então, se eu quero colocar um pouco mais para a esquerda, para ele ficar menor de um lado e maior de outro, eu também posso fazer isso. É só, olha, eu remanejo a costura, tá dando para pegar direitinho? Eu remanejo esse meu formato agora. Eu posso fazer com qualquer tamanho, tá? Tá dando para visualizar? Ó, aqui eu que vou decidir qual é o tamanho. Na hora de virar eu mostro como ficou, o tamanho que ficou, tá? Aqui eu costuro bem pertinho, ó, eles ficam idênticos, porque eu dei o valor de costura aqui. Costuro do outro lado, sempre observando que o meu zíper tem que ficar com a mesma distância que eu deixei o zíper, a distância aqui, distância, a mesma distância, para ele não ficar torto, porque nada de fazer uma necessaire torta. Então, agora nós vamos desvirar, tá? Ó, por isso que eu tive que o meu forro ser repartido em dois. Então, estamos desvirando, e ele ficou no avesso. Agora, vamos colocar no direito. Aqui, para esse estojo, eu fiz com esse formato que eu acho bem importante. Então, o que ficou aqui? Olha o buraquinho aqui, tá vendo? Esse buraquinho aqui era muito importante para o nascimento da minha necessaire. Essa necessaire eu quis com esse formato, mas aí, se vou fazer para um outro trabalho, eu posso fazer um outro formato. Então, a gente ajeita tudo, vai no ferro bonitinho e vai ver que o acabamento interno, ele está muito bonito. Olha, tá vendo como que fica o acabamento interno? Só que essa necessaire eu quis desse tamanho, mas eu posso fazer... na hora que eu disse o zíper, eu posso pôr ele um pouco mais para baixo, ou um pouco mais para cima, ou bem centralizado. Aqui no caso, eu descentralizei ele, então ele ficou um pouquinho mais para baixo. Agora, então, nós vamos colocar naquela parte que nós já fizemos o elástico para os lápis. Nós já tínhamos feito o elástico, já tínhamos costurado, como eu já tinha mostrado, todo o... Aí você pode fazer o tamanho e a quantidade de lápis que a criança precisa usar. A gente fala criança porque a gente imagina que a criança vai usar lápis. Mas eu tenho meu estojo, que eu não sou nada de criança, né? Faz tempo que eu deixei de ser criança. Eu tenho um estojo, que eu tenho uns lápis que eu gosto muito de pintar, com aqueles lápis aquarelável, e eu protejo sempre a ponta deles. Então, eu acho espetacular esse estojo, não só para as crianças que estão em idade escolar, mas para a gente também. Eu mesma uso o meu estojo e eles são fantásticos, porque eu protejo esses lápis da Mató, quando a gente começa a usar, principalmente esses lápis importados, que são super caros, e eles são muito úteis para mim, porque às vezes eu vou fazer um bordado e eu uso esses lápis. E a gente fica com dó das pontas de usar. Agora, para quebrar, de jeito nenhum, que a gente quer que quebre a pontinha do nosso lápis. Então, esse estojo aqui é para isso. Para para você saber onde que está o estojo, para você guardar seus lápis e para você usar sem
medo de quebrar. Então, agora, então foi feito essa parte, ó, então eu já costurei essa partezinha aqui que vai proteger os lápis. Agora, então, como que eu vou unir essa parte nessa? Aqui eu vou costurar. Olha, eu vou costurar que isso aqui vai ficar na parte interna do estojo. Então, eu vou costurar isso aqui, ele vai ficar bem preso, por isso que eu fiz com esse formato. Então, vamos lá. Eu vou costurar aqui, toda a volta, e depois vamos montar, acabar de montar o nosso estojo. Eu vou costurar com linha branca, que é para você ver onde que eu estou, como eu estou costurando. Eu estou costurando bem na beiradinha aqui do estojo. Olha, dá para você perceber? Quer ver? Ó, bem na beiradinha. Eu estou costurando com branco de propósito, porque óbvio que você, quando você costurar, você não vai costurar com linha branca. Você vai costurar com a linha do seu estojo. Eu vou deixar essa parte presa, porque ela é uma parte que vai proteger a ponta dos seus lápis, então ela vai ficar presa. Nunca que você faria isso, uma linha branca em cima desse colorido, mas eu estou fazendo bem de propósito para você perceber onde que eu estou costurando e como eu estou costurando. Ah, aqui eu já coloquei meu barbante. Meu barbante não, desculpa, meu cordão. Esse cordão é de propósito um pedaço mais curto que o outro. Por quê? Porque esse aqui vai dar a volta no estojo e esse aqui vai receber só para dar um laço. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como vamos acabar de montar o nosso estojo. Tá praticamente pronto. Então eu tenho aqui o direito do estojo. Eu tenho o meu estojo aqui do lado direito e eu vou colocar. Sempre eu falo direito no direito. Por que que é direito no direito? Ó, porque eu estou fazendo isso daqui. Isso daqui, como eu estou sempre falando de aproveitamento de tecido, de aproveitamento de retalhos, eu sempre aproveito, inclusive, o meu feltro. Então, isso daqui, você fala assim, nossa, que coisa feia. Mas é para aproveitar e ele não vai ficar devendo nada um pedaço inteiro. Porque dá muita dó a gente jogar um pedaço fora só porque não deu para fazer o teu trabalho. Então, uma tira com outra tira, então deu o nosso. Então, eu vou colocar direito com direito e vou costurar na volta inteira, toda a volta, só deixando um orifício para a gente virar todo mundo para o direito e ficar tudo bonitinho. Então, vamos lá. Isso aqui, olha, eu já coloquei, então eu vou pôr pro lado de dentro, porque eu quero que ele fique. Se eu puser do lado de dentro, olha que estranho, puser do lado de dentro para ficar do lado de fora, mas a verdade é que ele vai ficar no lado certo, se eu colocar ele para dentro, porque estamos costurando. Então, eu vou alfinetar e, novamente, vou costurar, ó, como eles são cortados do mesmo tamanho, então, ele é só alfinetar, costurar e depois, vamos ver o que acontece depois. Daqui a pouco eu mostro para você o que aconteceu. Vamos na máquina outra vez? É bem dinâmico, né? É muito interessante essa história de fazer esses trabalhos, porque é o seguinte, a gente não vai ficar nem o tempo todo sentada e nem o tempo todo de pé, muito pelo contrário. Eu fui para a máquina, andei um pouquinho, voltei para cá, montei, volto. Então, eu acho um trabalho manual, embora a gente fale que é manual,
mas ele está trabalhando com todo o ser da gente. Estamos nos movimentando, estamos pensando. Então, o trabalho manual é muito interessante e eu posso dizer isso de cátedra. É muito importante para a saúde mental da gente ter trabalho manual e, porque depois no final, quando está pronto o nosso trabalho, a gente fica muito feliz, muito realizada. Daqui a pouco eu vou mostrar como vai ficar, como é rápido e prazeroso. Tudo costurado, tudo bonitinho. Então vamos. E eu acho que eu deixo o meu diretor meio louquinho, porque eu vou para lá e não aviso, venho para cá. Mas ele consegue me acompanhar. Então eu deixei um orifício aqui, como eu percebi que ele estava muito pequeno. Mas como não tem ferragem, não tem muita coisa, gente, acho que no fim dá tudo certo. Aqui sempre eu vou eliminar esse cantinho aqui, porque quando eu vou virar, esse cantinho vai ficar mais bonito se eu corto, ó, eu corto sempre aqui, certo? Dá pra ver? Ó, fica próximo da costura, né? Ó, eu corto bem próximo, só não posso, na realidade, cortar a costura, né? Mas se também cortar a costura, nada que uma costurinha extra depois. Então vamos lá, eu venho aqui e vou virar para o nosso trabalho, ver se tá certinho. Às vezes a gente pode errar, mas normalmente aqui o que a gente faz com muito gosto sempre dá certo. Sempre, sempre dá certo. No final, como diz no final dá tudo certo. Se não deu certo, porque não chegou ainda no final. Então, estamos trabalhando para esse final feliz. E depois que um trabalho da gente fica pronto, eu não sei vocês, mas eu sinto um prazer tão grande em ver um trabalho realizado, gostoso, gratificante, gratificante. Aqui teve um pequeno problema, mas a gente vai resolver esse problema. Então vamos aqui nossa proteção das pontinhas, que é muito importante a gente ter. E eu tenho isso aqui que eu acho muito importante para virar. Não usa nunca uma tesoura para fazer isso aqui, porque a tesoura às vezes ela ofende o nosso tecido e não é isso que a gente está querendo no momento. Então eu vou arrumando os nossos cantinhos. Os nossos cantinhos estão sendo preparados. Aí depois disso eu vou fazer uma costura para que na volta toda eu vou passar uma costura. Eu não vou passar agora essa costura, porque vocês já sabem onde vai ficar essa costura. E eu vou... Aqui como tem bastante tecido, tem a quina do... Então, olha lá. Depois devidamente passar esse aqui, aquele orifício onde foi feita a abertura, para a gente poder colocar. Então, ele está todo prontinho para a gente colocar os nossos lápis. Olha, e aqui, depois a gente vai arrumar direitinho esses cantos. E então, aqui lembra que ficou um orifício aqui? Esse também a gente vai passar uma costurinha aqui.
Vamos lá na máquina e passamos a costura. E aqui também. Aqui o que acontece? Isso eu nem vou fechar agora. Essa abertura, que foi a abertura para o nascimento da necessaire, do nosso estojo, eu não vou fechar agora, porque eu vou passar a volta toda uma costura e essa costura vai me dar o acabamento que eu quero. Então, eu não vou fazer essa costura agora, porque eu já fiz aqui e vou mostrar para vocês esse aqui. A nossa tira, então, ele vai ficar aqui. Você pode guardar aqui todos os seus objetos pequenos. Então, no caso de estojo escolar, você vai guardar a sua borracha, a sua reguinha que você tem, que precisa. E aqui, olha, tem um estilete. Você vai guardar uma borracha, mais outra borracha. Você vai guardar o que você tem de miúdo que não cabe aqui. Então, fechou aqui, fechou o zíper. E você pode enrolar e ele cabe no cantinho da sua mochila. Ele vai. Então, lembra que eu falei que eu deixei um pedaço menor e um pedaço maior. O pedaço maior eu vou enrolar e pronto. Estamos com o nosso estojo, com os nossos lápis devidamente protegidos, a nossa régua devidamente protegida, borracha e etc. E ele cabe em qualquer lugar. Olha que você viu quantos lápis? Então, você coube no seu estojo? Você colocou no seu estojo? Então, e que espaço pequeno que ele vai ocupar dentro da tua mochila. Então, faça isso para você, faça isso para o teu filho, faça para tua filha. E pode até dar de presente para uma amiga que podemos fazer dar outra função para esse estojo. Podemos fazer para agulhas de crochê. Olha que interessante. Em vez de lápis, você pode fazer um pouco menor e guardar as suas agulhas de crochê. A sua amiga crocheteira vai ficar muito feliz se ganhar um estojo assim. Eu estou às suas ordens para qualquer pergunta e para qualquer explicação e tamanhos que nós vamos disponibilizar nas nossas redes. Na descrição do vídeo vai ter o link para a pessoa acessar. Isso, no vídeo vai ter um link, é só você acionar lá que a gente pode fornecer para você todas as medidas. Eu vou ficar muito feliz se você gostou dessa ideia. Muito obrigada. Boa sorte. Se dúvida, entre em contato. Se fizer, é legal postar, né? Marcar. Então, qualquer coisa você entra em contato conosco e estamos à sua disposição. Muito obrigada e até a próxima.